Quem trouxe hoje a palavra do Senhor? Na nossa espada, na nossa Bíblia. Você que trouxe e quiser acompanhar, eu vou colocar também nos slides, né, a passagem. Mas se você quiser deixar sua Bíblia aberta, nós vamos ler hoje uma passagem que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Hoje não teremos uma história do Velho Testamento. A vozinha está me olhando ali, ó. Hoje não. Hoje Deus olhou para mim e fez assim, ó. Falei, qual vai ser a história de hoje? Aí Deus disse assim, ó. Hoje vai ser do Novo Testamento. Mas sendo do Novo ou do Velho, o bom da Bíblia ser completa é que o Senhor ele sempre fala de várias maneiras, amém? Então hoje nós vamos aprender por meio do Novo Testamento. Você que achou, pode colocar a Bíblia no seu coração. Vamos falar com o Senhor e pedir que Ele possa trabalhar no nosso coração através da palavra, amém? Que o nosso coração, ó Deus, seja como um coração de carne. Que o Senhor venha lançar por terra, ó Pai, todo coração de pedra, todo coração endurecido, incapaz de ouvir a Tua palavra e receber, Senhor. Porque nós cremos que a Tua palavra ela é para nós a força que nós precisamos, o sustento que nós necessitamos, o alimento que vem de Ti, ó Pai. E com o coração endurecido nós jamais poderemos receber. Então, Senhor, a nossa oração neste momento é para que o Senhor venha se manifestar poderosamente através da Tua palavra, para trazer a mensagem do Senhor para cada coração que aqui está. Que nós venhamos a ter, meu Deus, o nosso coração aberto, disposto ao Teu trabalhar, para que a obra do Senhor seja completa em nossas vidas. Que o Senhor lance por terra, ó Pai, qualquer impedimento, toda oposição do diabo que queira impedir que o Teu povo ouça a Tua palavra, porque é por meio da Tua palavra que nós Te conhecemos, e a Tua palavra diz que nós conheceremos a verdade nos libertará, Senhor. Então faça o que a Tua palavra é poderosa para fazer em nossos corações nessa noite. É o que eu Te peço, Senhor, e Te agradeço desde já, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, pessoal? Amém. Bom, como eu disse, a palavra de hoje ela está no Evangelho, né? Marcos, capítulo 10, nós vamos ler aqui uma pequena história que muito provavelmente você já ouviu falar ou já conhece, mas no momento em que eu tirei essa palavra, né, o Senhor ele confirmou, na verdade, um entendimento, um ensinamento que eu tenho recebido de Deus, né, ao longo desse ano, ao longo do tempo, e que Deus, na verdade, foi me dando pequenas demonstrações, né, de como na prática isso acontece. E como a pastora Ana sempre fala, né, nós precisamos andar em espírito para que Deus ele fale conosco de muitas formas na nossa vida. Existem muitas maneiras de Deus nos ensinar. E apesar dessa história não ser uma história que é inédita ou uma história que você nunca tinha ouvido antes, nós vamos ouvir e vamos aprender aquilo que o Senhor ele tem para nos trazer hoje através dela. Amém? Antes de nós lermos a palavra, eu quero mostrar para vocês esse cartaz aqui, que é uma plaquinha, né? Cuidado frágil. Quem já viu essa placa? Todo mundo, né? A gente vive recebendo coisa, né? Tipo, que a gente compra pela internet. Tudo que vem em caixa, tudo que tem perigo de quebrar, tem um aviso desse aqui. Cuidado frágil. Para que serve esse aviso? Para que as pessoas que trabalham no manuseio desse material entendam que algo ali dentro precisa de cuidado. Algo ali dentro daquela caixa, daquele envelope, um conteúdo daquela embalagem é algo frágil. Tem até aqui alguns símbolos, né? Que aí mostra que não pode molhar, que tem que ser reservado, que pode ser vidro, se for caixa tem que ficar na direção ali, né? Colocado para cima. São cuidados que tudo aquilo que é frágil precisa ter, né? Então isso aqui na verdade não é novo, todo mundo já viu uma placa dessa na vida. E aí, o que isso tem a ver com a fé, né? A gente vai entender que o Senhor ele tem uma grande lição para nos ensinar hoje. E essa lição, ela passa primeiro por a gente entender a parte física, a parte humana, para que aquilo que é físico nos ensine a lição espiritual que Deus ele quer nos dar hoje, amém? Então, só para a gente esclarecer aqui, no dicionário, tá? Não tem nada a ver com a palavra. Pode passar, por favor. Frágil significa, lá no dicionário, é assim, ó. É um adjetivo que descreve algo ou alguém. Então isso não é só para coisas, pode ser também para pessoas, né? Algo ou alguém que se quebra, danifica ou machuca com facilidade. Esse é o termo. O termo pode ser usado no
sentido literal, como um vidro ou embalagem, ou de forma figurada, como uma saúde delicada. Então, frágil é isso. Frágil é tudo aquilo que necessita de muitos cuidados ou que não pode resistir a certas situações de impacto, porque pode ser quebrado, pode ser destruído, pode ser estragado. Então, isso é algo frágil, né? E aí, eu fui pesquisar também quais eram as palavras que o dicionário me dava como oposto de frágil. E aí, aqui a gente já vai começar a aprender algumas lições que servem para nós, né? Pode passar, por favor. Os opostos mais comuns para a palavra frágil são: primeiro, resistente; segundo, forte; terceiro, robusto. São os mais comuns. Porém, eles não são os únicos. Então, você pensa, né, geralmente, que aquilo que é o contrário de frágil pode ser resistente, pode ser forte, pode ser robusto. Mas o último significado foi o que mais chamou a minha atenção e foi justamente pelo qual, né, eu consegui me identificar através da palavra de hoje que nós vamos ler. Porque o próximo, ele fala assim, ó: no entanto, no sentido de algo que melhora e cresce após sofrer estresse, o termo correto é antifrágil. Talvez você não tenha ouvido muitas vezes esse termo, mas ele existe. O termo antifrágil, ele é um nível além daquilo que é básico, da resistência, da força, do robusto. Ele está num outro nível, porque ele explica que no sentido de algo que melhora e cresce após sofrer estresse, o termo correto a ser chamado é antifrágil. Eu achei muito interessante isso aqui. Sabe por quê? Porque eu estava conversando, né, um tempo atrás, com uma das médicas que me atende, né, uma fisioterapeuta, e ela usou exatamente esse termo aqui, a palavra antifrágil, enquanto a gente conversava sobre o meu estado de saúde, sobre o estado de saúde dos outros pacientes dela, né, quando eu estava lá fazendo as minhas sessões. E aí, conforme ela ia falando, né, eu estava aprendendo o que ela falava e ao mesmo tempo aprendendo a lição espiritual que Deus estava me dando ali, né. Eu quero mostrar para vocês aqui o conceito do que o antifrágil significa no corpo, segundo a medicina, né? O corpo humano é um exemplo disso de ser antifrágil. Quando exercitamos os músculos, pequenas lesões acontecem nas fibras musculares. O corpo responde reconstruindo essas fibras mais fortes do que antes. Então aqui a gente já começa a lapada, né? Para você, para mim, para todo mundo. O que acontece é que o nosso exercício muscular, ele é necessário para o nosso corpo. Quem aqui odeia academia? Eu estou no grupo, gente, pode levantar a mão. A gente não gosta. Por quê? Porque não é confortável, porque não é fofinho. Ninguém vai lá para ficar sentadinho, com uma cobertinha, uma pipoquinha. Tem isso na academia? Não. Sabe o que tem na academia? 1 milhão de formas de você puxar um ferro e você tem que colocar na sua cabeça que aquilo é bom. E é bom, porque a ciência fala que quando nós exercitamos os nossos músculos, essas pequenas fibras se quebram e elas respondem, né? O corpo responde reconstruindo de novo mais forte do que antes. É isso que a musculação faz na gente quando a gente está lá na força do ódio. Mas por que a gente faz? Porque em algum momento, se você colocou o seu pé dentro de uma academia, foi porque você entendeu que o seu corpo precisava. Em algum momento você entendeu que precisava. Porque a academia não é de graça, então tem que pagar para entrar. A academia é aberta durante o dia inteiro, mas você que trabalha, que estuda, que tem responsabilidade, você não tem 24 horas do dia livre. Então significa que se você dispôs do seu tempo, se você colocou na sua agenda, se você investiu o seu dinheiro naquilo, você entendeu que é necessário. E olha por que é necessário, porque o nosso corpo precisa da atividade muscular para se reconstruir, para se fortalecer. Aí olha o segundo, os nossos ossos, lá eu falei só do músculo. A segunda é que os nossos ossos também se fortalecem quando recebem a carga adequada. E aí a gente vai entendendo a necessidade
não consegue agir, trabalhar, fazer o que precisa fazer com o nosso corpo, significa que você precisa trabalhar naquilo que falta. Tem gente, por exemplo, que falta força, e aí vai precisar fazer fortalecimento para aquilo. Tem gente que falta movimentação, depois de um acidente, por exemplo, lá na fisioterapia, o que mais tinha eram pessoas sustentadas com dificuldade de mobilidade em alguma parte do corpo, porque o osso tinha sido traumatizado por algum acidente, porque a pele estava se regenerando de alguma cirurgia, e aí é o movimento, é a carga certa que trabalha ali, não só no músculo, mas também no osso, para que a pessoa consiga ter ali a força que ela precisa de volta. É assim que funciona no nosso corpo. E aí também fala que o sistema imunológico aprende a combater doenças após entrar em contato com ameaças. É assim que a gente não morre hoje em dia de gripe. Porque um dia o nosso corpo entendeu que o vírus da gripe era algo que podia nos fazer mal, e com o passar do tempo o nosso corpo aprendeu a combater. É claro que hoje em dia tem medicamento, as injeções, tudo que a medicina ajuda, mas é o nosso sistema que tem que reagir às medicações, a combater aquilo. Então, o nosso corpo físico aqui, ele é exatamente a definição de antifrágil. Por quê? Porque tudo aquilo que o nosso corpo precisa para se fortalecer, para ter uma saúde forte, para ter ali uma boa mobilidade, locomoção, é exatamente do que o antifrágil significa. O nosso corpo é antifrágil porque à medida que ele recebe ali a força contra ele, ele aprende como se comportar para que ele seja fortalecido e trabalhado e desenvolvido em cima daquilo. Então, o vírus que às vezes a gente pode pegar não vai te matar, porque Deus criou o nosso corpo perfeito a ponto de que a gente tem um sistema de proteção, que é o sistema imunológico, que rapidamente identifica aquele vírus e não deixa que ele nos ataque a ponto de morte. Então aí você vai colocar para fora, você vai às vezes ter febre, são várias reações que o corpo faz para expulsar o que é ruim, para que o seu corpo fique com aquilo que é bom. E sabe que existem muitas doenças que o ser humano pode pegar e aí pega uma vez e depois não pega mais. Sabe por quê? Porque o sistema imunológico aprendeu a trabalhar e aquele vírus que entrou uma vez não entra mais. Então é assim que a gente vai fortalecendo o nosso sistema à medida que a gente vai crescendo. Então olha como o nosso corpo, em si, a obra da criação de Deus que nos formou, mostra pra gente o que significa ser antifrágil. É maravilhoso isso, porque, como eu falei pra vocês, eu não tinha muito contato com esse termo, enfim, não falava muito sobre isso. E aí quando eu estava fazendo as minhas sessões de fisioterapia, a médica começou a explicar o porquê a gente fazia o que fazia. Porque tem máquina lá que você coloca a mão e você acha que nada está acontecendo. Mas enquanto você está com a mão na máquina, com a parte do corpo que você precisa da máquina, aquela máquina está trabalhando dentro do seu osso para fazer ali a estimulação, ajudando ele a se regenerar. Mas aí tem outro tipo de máquina, por exemplo, que você já sente. É um terror. Se você já passou por isso, você sabe o que eu estou falando. Existe uma máquina na fisioterapia que se chama TENS. E essa máquina, gente do céu, olha, eu sou muito resistente à dor, mas ela é literalmente uma máquina de choque. Uma máquina de choque que é aplicada direto no lugar onde você precisa ser tratado. E assim, é horroroso de se passar. Nas sessões de fisioterapia que eu fazia, eu precisava fazer isso, para poder recuperar os movimentos da minha mão, mas quanto mais sensível a pele está, pior é a sensação do choque. E você tem que ficar ali 25, 30 minutos tomando choque direto. Mas sabe o que aconteceu? No começo era horrível, porque a minha pele ainda estava muito sensível, eu estava ainda muito recente da cirurgia, quanto mais eu ficava ali, mais me incomodava. Só que aí, o que eu senti na primeira sessão, já não era mais o que eu sentia na 10ª, na 15ª. Por quê? Porque o meu corpo começou a se adaptar àquela dor, a dor do choque que a máquina me causava, ao impacto que eu estava sentindo. Porque aquilo precisava ser feito, porque fazia parte do meu processo de recuperação, mas o nosso corpo é tão inteligente, ele é tão maravilhoso, a obra de Deus, que nos deu esse corpo, que o nosso corpo é capaz de se adaptar às situações. Por isso é que ele se fortalece quando você faz a musculação, por isso é que o choque que doeu na primeira vez passou a doer menos depois, e aí vai aumentando a intensidade, e aí eu fui aumentando a capacidade que eu tinha naquela mão, e assim a minha recuperação foi acontecendo. Então olha como o antifrágil, que é o nosso corpo, ele precisa
é o corpo que fica parado. Por isso que o sedentarismo, por exemplo, é uma das doenças que é o mal, eles chamam de mal do século, né? Um dos males do século é o sedentarismo. Porque nós não fomos feitos para ficar o dia inteiro em casa, sentado no sofá, com pipoquinha, confortável. Não! Antigamente, para comer, você tinha que ir lá na mata, pegar o fruto, ou então plantar, regar, esperar crescer, matar o bicho, tirar a pele, tirar a sujeira, colocar na fogueira. Você precisa fazer isso hoje? Não. Então você tem muito mais tempo sobrando do que os nossos antepassados por causa da evolução do mundo. Só que a evolução, ela traz muitas coisas boas, mas ao mesmo tempo ela pode trazer também novos hábitos ruins. Por quê? Porque tira da gente aquilo que é necessário para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o desenvolvimento do nosso corpo. E então é assim que funciona. Por que nós temos tudo isso então no nosso corpo? Porque Deus entendeu que na criação dele, nós precisaríamos de um corpo capaz de se adaptar para não morrer de frio, de se adaptar para conseguir fazer o alimento, para conseguir preparar as coisas, para conseguir ir e vir. Quem é que trabalha todo dia? Não, seu corpo te sustenta fazendo tudo que você precisa fazer? Tem gente que trabalha e depende da força física do corpo para trabalhar. Mas tem gente que precisa da cabeça para trabalhar. E aí, por exemplo, passa o dia todo sentado e aí precisa fazer alguma atividade para o corpo se movimentar naquilo que o trabalho não exige dela, não é assim? É assim que o nosso corpo funciona. É uma grande operação que Deus ele fez nesse modo, no modo antifrágil. Deus criou o corpo humano para crescer através da resistência. Você já viu uma pessoa que tem muitos músculos à vista? Essa pessoa ela constrói músculos do dia para a noite? Se ela estiver construindo músculo, não. A menos que ela tenha comprado alguma coisa para injetar, alguma bomba com veneno, que é um veneno, né? E aí em um mês ela vira. Não. Músculo de verdade para ser trabalhado, para crescer, leva tempo. Não é do dia para a noite, né? Que se constrói tantos músculos assim. E por que isso é importante? É importante porque a longo prazo o nosso corpo ele vai precisar de toda a força, de toda a resistência, de tudo que a gente constrói ao longo da vida, para que a gente continue tendo a nossa independência, para que a gente continue conseguindo fazer as coisas desde as mais simples até as mais difíceis. E eu trouxe aqui um exemplo da importância disso, né, no nosso corpo, que é uma foto que mostra aqui a comparação óssea de um osso, desse lado aqui, ó, que parece uma esponja, tá vendo? É um osso interno, é a parte interna de um osso sem atividade física, é isso aqui. Aí um osso que teve muitos anos ali de trabalho com atividade física é assim, ó. Você percebe a diferença? Isso aqui é muito mais frágil do que isso. Por quê? Porque esse osso aqui não recebeu a carga, a força, o trabalho, a atividade necessária para ter a força que precisava. Então, com o passar do tempo, com o passar das situações, é muito mais fácil se esse osso aqui bater, quebrar, do que esse osso aqui bater e quebrar. Porque esse osso que recebeu atividade, que teve peso, que teve repetição, que teve trabalho nele, ele é um osso muito mais forte, muito mais resistente. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina que espiritualmente nós também temos uma vida a zelar. Aqui a gente está falando tudo de vida física. E se isso te cabe também que você receba, porque Deus ele nos fez como seres completos. Então tanto a nossa vida física quanto a nossa vida espiritual precisa glorificar o Senhor. Mas nós, como responsáveis da nossa vida, a gente precisa ter os cuidados necessários para que a nossa fé se torne uma fé antifrágil, se torne um corpo forte, para que a nossa vida espiritual seja fortalecida diante daquilo que a gente vier a passar, a enfrentar diante da vida, diante dos desafios, diante dos obstáculos. Se a gente quer, por exemplo, conquistar mais força e aí precisa fazer essas repetições para que o nosso corpo físico aprenda e resista, e aí suporte um pouco mais de peso por dia, consiga caminhar um pouco mais por dia. Quem aqui já viu pessoas caminhando? Às vezes a pessoa ela sai de uma situação onde ela não conseguia dar passos a 1 metro de distância, mas ela se levanta um pouco por dia, ela vai conseguir 1 metro, depois 1 metro, depois outro metro. Quando vai ver, ela está conseguindo ali andar 1 quilômetro. Lá na
caiu do telhado. Quando eu cheguei na fisioterapia, lá no começo de março, ele vivia na cadeira de roda, porque o osso ainda estava se tratando. Agora, no final de junho, quando eu reencontrei ele chegou na sessão de fisioterapia andando. Por quê? Porque ele estava todos esses meses tratando, fazendo as sessões, as repetições, e no começo era muito difícil dar um passo, mas agora ele já está começando a chegar andando. Mas ele ainda precisa daquele andador, ele ainda não consegue se equilibrar 100% sozinho, mas daqui a um tempo ele vai. Por quê? Porque ele está repetindo todos os dias o que é necessário para que os ossos dele tenham a força de novo. Mas se ele tivesse, depois do acidente, ficado em casa porque ele sentia muitas dores e ele era incapaz de se mexer, adivinha onde ele estaria agora? Em casa. E lá é um espaço enorme. Quando ele entrava na sala, eu podia estar do outro lado da clínica. Eu ouvia os gritos de dor dele cada vez que ele fazia as sessões. Porque ele falava que era uma coisa insuportável. Eu já achava meio difícil. Quando eu vi o desespero dele, eu falei, meu Deus, imagina a dor que ele está sentindo. Mas o fato daquilo trazer a ele um sofrimento naquele momento não fez com que ele parasse de fazer, porque ele estava ali atrás do crescimento, da evolução que o corpo dele dependia. Então, aqui a gente vai aprender hoje que a gente precisa buscar, né? Você pode passar, por favor. A gente precisa buscar a fé antifrágil. Porque tudo isso aqui que a gente viu, que é uma fragilidade para uma embalagem, para alguma coisa, não pode servir para a gente. Nós não podemos ser como um vidro que quebra fácil. Nós não podemos ser sensíveis à tempestade. Nós não podemos ser sensíveis ao manuseio da vida dos outros, das pessoas. Não! Nós não somos como objetos frágeis. Não foi para isso que Deus nos criou. O Senhor nos criou para que a gente entenda como que funciona o mundo espiritual e baseado nisso a gente construir em nós a fé antifrágil. Então por isso que eu coloquei aqui, hoje nós estamos buscando uma fé antifrágil. Por quê? Porque é uma fé que tem base para conseguir crescer e ser fortalecido, mesmo que através de grandes pressões. É isso que a gente vai aprender aqui hoje, amém? A palavra de hoje, vocês podem acompanhar comigo, ela fala assim, ó, lá em Marcos 10, nós vamos ler a partir do 46. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse, chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, coragem, levante-se, porque ele está chamando você. E atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava, que lhe perguntou, o que você quer que eu lhe faça? E o cego respondeu, mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse, vá, a sua fé te salvou. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus por estrada afora. Essa palavra, ela nos ensina muito a importância de nós conseguirmos entrar nessa história para entender o que se passou, como aquilo aconteceu e aprender para a nossa vida, para a nossa fé, as lições que a história de Bartimeu nos traz. Ele era ali um homem cego, então todas as limitações, todas as fragilidades de uma vida humana ele tinha. Eu até coloquei aqui uma lista, você pode passar, por favor? E aqui a gente vai olhar a situação de Bartimeu, para a gente aprender que a fé frágil foge da pressão, mas a fé antifrágil cresce nela. Olha a situação de Bartimeu. Ele era cego, ele era mendigo, ele era excluído, porque a Bíblia fala que ele estava à margem do caminho, né? E aqui ele também era dependente da ajuda dos outros. Então, se a gente for olhar, a definição da vida de Bartimeu era a vida de uma pessoa frágil. Mas quando ele ouviu
a parte menos importante da história. Porque no momento em que ele ouve que Jesus está passando, no momento ele cria ali, talvez no desespero ou na falta de outras possibilidades, o que ele consegue fazer é usar o que ele tem, porque ele não tinha a visão. Então ele não poderia atravessar as pessoas e ir diretamente onde Jesus estava. Ele só estava ouvindo ali os sussurros. Ele não sabia exatamente onde Jesus estava à distância dele, porque ele era cego, mas ele não era mudo. Então ele não tinha a visão, mas a voz ele tinha. E o que ele fez? Começou a gritar. De onde ele estava? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus estava na frente dele? Não. Existia uma multidão que cercava Jesus. Ele sabia da presença de Jesus, de ouvir as pessoas falando ali, mas ele não sabia a quantos quilômetros ou a quantos metros Jesus poderia estar dele. Então ele decidiu fazer a única coisa que ele podia, que era gritar, que era clamar, que era tentar chamar a atenção de Jesus com a sua voz, que era tudo que ele tinha. E eu fico pensando, sabe, que tudo isso aqui poderia ter desmotivado Bartimeu. Porque ele poderia pensar, eu estou aqui na beira do caminho, eu estou aqui só eu, minha capa, não tenho nada. Um homem tão honrado, um homem tão conhecido, um homem tão procurado como Jesus, uma coisa que ele não vai conseguir ver sou eu na beira do caminho. Então, essa oportunidade não é para mim. Eu não enxergo, eu não consigo chegar até Jesus, eu não vou conseguir. Todas as possibilidades de continuar ali, naquela situação, sendo uma pessoa frágil, Bartimeu já tinha. Ele só tinha uma possibilidade diferente, que era fazer o que estava no seu alcance para não perder aquela oportunidade. E aí ele usa sua voz, começa a gritar, ele começa a clamar, e diante daquilo, ele não tem ali um caminho aberto. Porque os gritos de Bartimeu não comovem o coração das pessoas. Pelo contrário, irrita, perturba quem estava tentando ouvir o que Jesus tinha para dizer naquele caminho. Então, por isso que eu coloquei aqui que o primeiro ensinamento para nós dessa história, quando a gente olha para tudo que a gente precisa espiritualmente, é que a fé frágil, ela foge da pressão. Talvez se ele só fosse impactado ali pela força da multidão, ele ia se sentir pressionado a não fazer nada, a continuar paralisado ali na mesma situação. E Jesus ia chegar, Jesus ia partir e a vida dele não iria mudar. Nós não estaríamos falando desse homem hoje se ele tivesse continuado naquela situação, se ele tivesse cedido ali, se intimidado com aquela pressão. Então tudo aquilo que eu estava falando lá sobre o corpo físico, sobre a importância de a gente ter fisicamente, agora vamos trazer para a nossa fé. Vamos olhar para Bartimeu, um homem que humanamente falando já era frágil, mas ele teve uma fé antifrágil, uma fé que decidiu bater de frente com aquilo que iria impossibilitá-lo. E por causa disso ele conseguiu crescer em oportunidade, porque ele continuava sendo ali cego, porém ele decidiu agir com o que ele podia, da forma que ele tinha naquele momento, e não deixar a oportunidade do seu encontro com Jesus passar. É isso que nós precisamos aprender. Nós precisamos construir em nós, buscar no Senhor todos os dias, que Ele faça da nossa fé uma fé antifrágil, uma fé capaz de vencer todas as fragilidades, porque o mundo é cheio de dificuldades onde nós vamos enfrentar todos os dias. Todos os dias nós levantamos e temos que lutar contra as armas do diabo, contra aquilo que ele coloca diante da nossa vida, seja fisicamente, seja espiritualmente, e a única coisa que é capaz de nos fazer vencer é a nossa fé no Senhor. Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé, é isso que a palavra fala. Nós não teremos a possibilidade de vencer aquilo que pode nos atacar, nos pressionar, nos ferir neste mundo, sem que a nossa fé seja fortalecida. E à medida que nós vamos tendo experiências com Deus, à medida que nós vamos passando por situações, dificuldades que talvez os nossos olhos pareciam maior do que nós, mas nós passamos e vencemos, nós vamos construindo um pouco por vez o
disciplina, de repetição, de constância, de fazer as coisas alinhadas. Assim é a nossa fé. Nós precisamos que o Senhor nos ajude, mas nós precisamos também fazer a nossa parte, de não se intimidar, de não ceder à pressão, de não tentar fugir quando as coisas apertam ou se tornam difíceis, porque nós servimos ao Deus do impossível. Então, se nós temos a nossa fé firmada no Senhor, confiando em Deus, nós vamos resistir. Com a nossa confiança e a nossa fé no Senhor, nós seremos um antifrágil. O diabo pode até tentar, mas ele não terá o poder de destruir aquilo que o Senhor fortaleceu para estar de pé. Amém, igreja? Amém. Nós continuamos aqui com essa outra lição, que a oposição, ela produz fortalecimento espiritual. É exatamente o que a história de Bartimeu mostra, porque fala assim, quando Bartimeu ouviu que Jesus estava passando, ele começou a clamar. Lá no 47 fala, né? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, misericórdia de mim. Imediatamente se levantou a oposição contra a sua fé. E aí as pessoas, lá no 48 fala, e muitos o repreendiam para que se calasse. Aquela oposição ali não era só uma oposição física, de fica quieto, você está atrapalhando. Se ele tivesse cedido, ele perderia a chance da mudança que só ele sabia o quanto ele precisava. Você entende? Quem era cego ali era Bartimeu. As pessoas que estavam incomodadas à volta tinham outros interesses, cada um tinha os seus próprios problemas. Mas ele estava à beira do caminho, ele era mendigo, ele dependia das pessoas, ele era cego. Então ele mais do que ninguém sabia a importância daquele encontro. Porque se Jesus desse um minuto da sua atenção a ele poderia ter a sua vida transformada para sempre. Então a gente entende aqui que essa oposição das pessoas, para nós, na nossa vida, ela se assemelha, né? Ela é igual àquilo que nós temos que enfrentar diariamente. Quando todos os dias nós nos levantamos para viver os sonhos de Deus na nossa vida, e todos os dias o diabo se levanta com armas para frustrar os planos de Deus para nós. É assim que funciona. Quer você queira, quer não, nós vivemos a nossa vida no dia e existe um plano espiritual ali acontecendo. E o plano espiritual existe. Você querer lidar com ele ou não é a sua escolha, mas ele não deixa de existir. O diabo sempre será oposição aos planos de Deus. E a única forma que nós temos de conseguir realizar os planos que Deus tem para a nossa vida é se nós entendermos isso, para que a gente possa se fortalecer, para que a gente possa construir em nós essa fé antifrágil, e para que assim a oposição do diabo seja o nosso fortalecimento. Porque o diabo ele sempre vai se levantar, mas ele se levanta para cair ou se levanta para vencer, é a nossa fé que determina. Porque é a nossa ligação com Deus quem faz com que a gente tenha ou não força de resistir ao mal. Por isso que a Bíblia diz, nós devemos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. É isso que a Bíblia fala. E o diabo só tem uma alternativa diante do poder de Deus, é fugir. Porque não existe força maligna, não existe potestade contrária que resista à força do poder de Deus. E esse poder ele é disponível para mim e para você, através da fé. Quando nós tomamos posição na nossa vida, porque essa batalha espiritual está acontecendo, mesmo que você não queira se posicionar. Mas não querer se posicionar já é uma escolha. E aí é que muitas vezes nós vemos pessoas que não resistem, que não suportam, que cedem, que caem diante das tentações, diante das tribulações, das tempestades que enfrentam durante o dia a dia. E não é que nós somos super poderosos, não. É que todos os dias nós precisamos alimentar a nossa fé. Porque a fé é a única coisa que mantém a nossa ligação com Deus ativa. E é essa ligação com Deus que vai fazer isso aqui, fazer com que a gente se fortaleça diante da oposição do diabo. A Bíblia fala que se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. E essa força, nós estamos falando de força espiritual, de fé, de resistência. Vocês viram ali o exemplo do osso? Imagina uma fé que é alimentada todos os dias, que todos os dias tem a palavra para alimentar, que ela está ali em constante oração, que está ali fazendo jejum, que está ali colocando
é a fé que está sendo construída, trabalhada para sustentar todo o propósito de Deus. Agora, uma fé que é alimentada uma vez a cada um mês, é aquela fé que a Bíblia está amarela porque fica em casa, aberta, todo dia, igual um amuleto. A Bíblia não foi feita para ser amuleto. A Bíblia foi feita para ser palavra viva, alimento para nós. Não adianta abrir a Bíblia no Salmo 91 e esperar que a Bíblia faça o trabalho de proteger a sua casa. Não. O Salmo 91 é uma oração poderosa, que quando nós fazemos com fé, nós alcançamos a proteção do Senhor. É assim que funciona. Porque a palavra sem fé, ela é vazia. É a nossa fé que ativa o poder que há na palavra do Senhor. E aí a gente olha para a nossa fé e a gente precisa decidir qual a fé que nós vamos construir. A fé que tem o fortalecimento necessário para suportar, para construir, para viver todo o propósito que Deus ele tem, ou a fé que está tão frágil, que está tão fraca, que está com tanta fome que não consegue sustentar nada, que não consegue manter um dia de bons pensamentos, que não consegue vencer um dia de levantes do diabo. Você não pode exigir da sua fé aquilo que você não fez para que ela seja alimentada. Porque a nossa força só não é pequena no dia da tribulação se todos os dias nós estivermos alimentando a nossa fé como a gente precisa. Por isso a importância da oração, da comunhão com Deus, de vir aos cultos, de ler a palavra, porque tudo isso são exercícios que, por mais que não sejam físicos, são espirituais e a gente precisa. Porque sem isso, nós somos como um saco vazio. Esse saco de fé vazio vai conseguir sustentar alguma coisa? Não. Então nós precisamos aprender com essa história e trazer para a nossa vida o que o Senhor está mostrando hoje. Eu quero continuar aqui nesse último ponto, que fala assim, que Deus nos chama para permanecer firme na batalha. E eu quero ler essa palavra para que a gente consiga entender o plano espiritual que existe diante dos nossos olhos. A palavra fala, lá em Efésios 6, de 10 a 13, diz assim, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não vem de nós a força que a gente precisa. Se nós dependêssemos só da força humana, nós já estaríamos condenados. Mas o Senhor Jesus nos amou, se entregou, fez um sacrifício de sangue para nos comprar, para que no Senhor e na força do seu poder a gente possa encontrar força. É isso que a palavra fala. Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as espadas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, revistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. É essa a direção que o Senhor nos dá. A direção de assumir a posição, de tornar a nossa fé uma fé antifrágil, de tomar o poder do Senhor para nós, de revestir a nossa vida de toda a armadura de Deus. Você pode continuar lendo lá na sua casa, do 13 em diante, de Efésios 6, que ele vai explicar cada um dos itens da armadura de Deus. E por que eles são importantes espiritualmente falando? A gente já teve até outras pregações aqui, e hoje a gente não consegue entrar a fundo em cada detalhe, mas é importante que nós que queremos nos manter na fé, que a gente entenda como o plano espiritual funciona. Porque sem esse revestimento aqui, que é a força que Deus nos dá, não existe nada que a gente consiga vencer. Nós só conseguiremos vencer as oposições, as coisas que vêm para nos destruir e sairmos disso ainda mais fortes se nós estivermos revestidos da força do Senhor. Sabe o que eu fiquei pensando? Que lá no começo, quando eu estava explicando para vocês sobre o entendimento do que é ser frágil, estava escrito assim, resistente, robusto. E aí, enquanto eu lia lá no significado do dicionário, falava assim, que era importante, melhor era ser antifrágil do que ser só resistente ou ser só robusto. Sabe por quê? Porque o antifrágil é aquele que recebe a pressão e cresce, e melhora, e se transforma
uma queda, ele pode não ser destruído, mas ele também não vai ser melhorado. Porque a gente tem que entender isso, que não basta só ser resistente, porque resistência, ela é boa por um certo ponto, até um certo ponto, mas ela se torna ruim quando essa resistência, ela faz com que a gente paralise na nossa vida. Agora imagina, entre ter uma fé resistente e uma fé antifrágil, é melhor que a gente seja antifrágil, porque nós vamos aprender isso aqui, ó, que a gente se reveste de toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. E depois de tendo vencido tudo, permanecer inabalável. Não ser abalado, mas ser sim transformado. Porque a palavra de Deus, ela também nos ensina que à medida que nós passamos por certas situações, eu preguei aqui um tempo atrás, quem se lembra? A perseverança, ela vem não do nada, não de qualquer situação. A palavra diz que a perseverança, que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Por que então a gente tem que entender isso? Porque a nossa vida não pode ser parada, paralisada. Você não pode construir uma fé só até um limite e nunca mais se desenvolver daquilo. Sabe por quê? Porque os níveis de ataque do diabo vão mudar, sempre vão crescer. Mas se o seu desenvolvimento espiritual parar, você não vai ser forte o suficiente quando a força do diabo for maior, entende? E essa resistência, muitas vezes, pode gerar em você frustração. De achar que você está aqui, que você está na fé, que você ora, que você faz algo que é médio, mas que você sabe que poderia ser ainda melhor, mas que você vê diante dos seus olhos que as situações não estão mudando, que as coisas não estão acontecendo. Sempre há algo que nós podemos fazer diante de Deus para mostrar a Ele que nós estamos também fazendo a nossa parte, como era a parte de Bartimeu aqui na história. Se o que ele podia fazer era gritar, ele ia fazer aquilo cada vez mais alto. O que você pode fazer pela sua vida, pela sua fé, que você precisa fazer com mais intenção? É cuidar da sua vida espiritual? Cuide. É cuidar da sua saúde? Cuide. É cuidar da sua família? Seja responsável. Porque nós temos muitas bênçãos nas mãos, mas nem sempre nós sabemos ser bons administradores das bênçãos que Deus nos dá. E isso também é uma falha. Achar que não precisa mudar, achar que não pode evoluir, achar que não tem nada para melhorar. Um coração endurecido é um coração que não pode ser quebrantado pelo Senhor. E nós não somos perfeitos. Por isso nós temos que buscar no Senhor também essa humildade de não só ser resistente, porque de tão resistente você pode se tornar resistente até ao toque de Deus na sua vida. E aí Deus está tentando te mostrar algo que você precisa melhorar, buscar, transformar, e você está ali na resistência. E o seu coração se torna endurecido, fechado, até para Deus trabalhar. E não é assim que a nossa fé deve ser. Eu quero finalizar aqui mostrando como a história de Bartimeu, ela nos mostra o resultado que a fé antifrágil ele vai gerar. Porque a gente conhece a história e é por isso que a gente precisa se atentar a esses pontos. Porque o milagre na vida dele aconteceu. Mas aconteceu porque ele insistiu, ele persistiu, ele não desistiu e ele fez o que era preciso. Naquele dia o que precisava fazer era gritar. Mas teve um dia que um homem chamado Zaqueu precisou subir numa árvore para ver Jesus. E ele fez, era preciso. E aqui eu quero muito que você entenda que gritar não era uma coisa simples. Era tudo o que ele podia. Ele não tinha dinheiro. Ele não podia comprar o favor do Senhor. Ele precisava de um milagre, ele só tinha fé e uma voz. Era isso que ele tinha. Mas a gente já viu, por exemplo, pessoas que tiveram um encontro com Jesus como um jovem rico. Quem lembra da história? Era um jovem muito rico. A Bíblia não dá nem nome para ele. Ele só era rico. E isso era o problema dele. Porque ele era um homem que aos seus próprios olhos guardava os mandamentos. Ele era o perfeito. Porque além de guardar os mandamentos e fazer tudo certo, ele ainda era rico. E o seu dinheiro não foi capaz de comprar o favor do Senhor. Porque quando ele encontra com Jesus, ele tem a oportunidade de se tornar discípulo. Jesus fala, dê tudo que você tem aos pobres e siga-me. A vida dele seria transformada. A gente sabe o nome dele se ele tivesse se tornado discípulo. Mas a gente não sabe por quê? Porque no momento que Jesus mandou ele abrir mão das suas riquezas, ele mostrou onde o seu coração estava. O coração dele achava que o seu dinheiro poderia comprar tudo, talvez até o favor do Senhor. Será que Jesus se impressionou
do Senhor. Porque quando Jesus manda chamar Bartimeu, ele fala assim: chamem o cego. Sabe por quê? Porque a gente tem que entender, nada na nossa vida passa despercebido dos olhos de Deus. Ele estava longe gritando, Jesus já sabia quem ele era, qual era a necessidade dele. E Jesus chama o cego. Ele não era invisível aos olhos de Jesus, mas por causa da sua fé, ele recebeu ali a chance de mudar a sua vida. Por isso o milagre aconteceu. Assim como na nossa vida, o dinheiro não compra a sua saúde, por exemplo. Quem aqui já pagou mensalidade de academia e viu seu músculo crescer instantaneamente sentado na sua casa? Isso acontece? Não. Era sonho, né, gente? Tem muita gente. Se a gente pagasse a academia e instantaneamente, ó, ficar fortinho, entrar na medida, servir qualquer roupa, ter todos os exames ali, ó, tudo bonitinho, só porque você pagou a mensalidade da academia. É assim que funciona? Não. Porque você pode até pagar, mas você vai ter que fazer a sua parte. Se você não fizer, o seu corpo não vai responder. Da mesma forma é a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então não importa qual seja o dinheiro, qual seja o mérito, não tem esquema para alcançar o coração de Deus. Nada pode comprá-lo. A única coisa que pode alcançar o Senhor é a nossa fé. Porque Jesus não chamou Bartimeu por pena. Jesus não teve pena daquele homem. Entenda isso. Jesus foi alcançado pela fé que ele tinha. Por isso ele recebeu graça e misericórdia da parte do Senhor. Pena não. Não foi por pena que ele teve a sua vida transformada. Foi por causa da parte dele que foi feita, de ter fé e não se conformar com aquela situação. E aí Jesus respondeu a ele, a fé dele. Tanto que no final Jesus diz: a sua fé te salvou. Porque o maior milagre dessa história não foi a cura física, foi a salvação espiritual que ele também não tinha. E adivinha, nem se ele fosse rico ele podia comprar, porque salvação não se compra. Não se alcança com os nossos esforços. A Bíblia diz que a salvação que Deus nos deu não vem de nós, é dom de Deus. Nós só podemos alcançar o dom do Senhor através da fé. Não é pelos nossos talentos, não é pelas nossas qualidades. Nós não podemos impressionar a Deus, nós podemos pedir que realmente a nossa fé, porque só a fé é capaz de fazer com que Deus olhe para nós. É assim que funciona. A gente aprende com essa história, porque depois de todos os obstáculos, depois das tentativas de silenciamento, depois da perseverança, a luta não impediu o milagre. A luta revelou o tamanho da fé. E a Bíblia diz que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos dizer ao monte que passe para o outro lado e assim será feito. Sabe o que isso significa? Que não existe nada impossível para quem tem fé. Nós precisamos buscar que o Senhor aumente a nossa fé. Que o Senhor faça de nós pessoas fortalecidas, não pelos seus méritos, não pelos seus talentos, não pelas suas condições, mas fortalecidas pela fé nele. Porque só a nossa fé no Senhor é quem pode nos salvar desse mundo. Só a nossa fé pode nos fazer resistir ao diabo até que ele fuja de nós. Mas a gente precisa estar perto de Deus para isso. É por isso que a gente tem que todos os dias ouvir a palavra, se trabalhar. É um exercício espiritual, você entende? Sem fé, não vai conseguir, você não vai conseguir. Sem fé não existem planos que Deus não vai poder realizar. Então você vai precisar entender que existe um exercício espiritual que você tem que ter um compromisso de fazer. Qual é? Fortalecer a sua fé. Não deixe a sua fé parecer uma esponja. Fortaleça a sua fé para que ela seja uma base sólida para todos os planos que Deus deseja realizar na sua vida. Amém, igreja? Amém. Eu quero finalizar isso aqui, vamos nos colocar de pé. Eu quero mostrar para vocês esse pregador aqui. É só um pregador, né? Todo mundo sabe para que o pregador serve? Esse pregador você faz assim, e ele abre, você faz assim e ele fecha, né? Bem facinho, né? Ó, se eu fizer com o meu dedo 100% saudável, eu consigo. Se eu fizer com o meu dedo em recuperação, eu também consigo. Eu vou pedir para o obreiro mostrar para vocês 5 segundos de um vídeo, que é muito rapidinho. Só para vocês verem como era, né? A minha situação há 3 meses atrás. E eu gravei isso no mês de abril, exatamente. Então fazem 3 meses, né? E em 5 segundos, você vai conseguir ver como isso aqui, que eu acabei de fazer para vocês, que é uma coisa bem simples. Achou aí? Como isso aqui, que era uma coisa bem simples. Há 3 meses atrás, eu
Vocês podem ver nesse vídeo. Lá, esse aqui eu gravei lá, né? Numa sessão de fisioterapia. Pode colocar. Vocês conseguem ver que eu não consigo fechar o pregador? Meu dedo ainda estava muito menos recuperado do que agora. A fisioterapeuta conta 1, 2, 3. Eu não conseguia segurar o pregador com o meu dedo por mais de 3 segundos. Para você ter noção da fraqueza que o meu dedo se encontrava. Por quê? Porque eu tinha passado por um acidente, eu tinha sofrido um trauma. Eu, que trabalho com a força física do meu corpo, não tinha força na minha mão para abrir uma tampa. Quem estava comigo sabe o que eu passei. Isso me ensinou sobre fé. Porque se eu abrir esse pregador agora, eu conseguir segurar ele por 10 minutos que seja, porque se precisar eu consigo, é uma coisa que há 3 meses atrás eu não conseguia fazer em 3 segundos. E doía tomar choque na fisioterapia, doía não conseguir fazer as coisas mínimas que eu precisava. Todo o processo foi doloroso. Mas por continuar fazendo o que eu precisava fazer, hoje o meu fortalecimento voltou. Isso aqui, é um outro aparelho lá da minha fisioterapia. Tá vendo essa molinha aqui? Vocês não conseguem ver daí porque é pequeno. Mas se eu apertar isso aqui, eu estou apertando uma força referente a 60 quilos. E eu glorifico a Deus por isso. E que bom que eu resisti aos dias de muita dor, onde eu não conseguia segurar um pregador de 2 gramas. Porque aí hoje eu consigo fechar as minhas mãos em 60 quilos e ter a força na minha mão de volta. Sabe o que é isso aqui? É o processo, não meu, mas do milagre que Deus ele fez no nosso corpo que é perfeito. Olha o milagre que é ter um corpo capaz de se fortalecer e de se regenerar. Você consegue perceber isso? Nós temos tantas razões para ser gratos, como foi dito no culto passado. E aí, quando às vezes a gente perde o mínimo, a gente consegue valorizar ainda mais, fazer até mesmo as coisas mínimas. O nosso corpo é uma máquina de milagre que nos ensina todos os dias como nós podemos fazer também na nossa vida espiritual a força que Deus ele planejou para ser. Deus não chamou você para ser frágil. Deus não chamou você para que a sua fé não seja capaz de passar por nenhum aperto. Deus quer que você resista na fé, para que, se você não desistir um dia de cada vez, mesmo doendo, mesmo no olho do furacão, mesmo com o diabo apontando a mira dele para você, se você não desistir, no final você estará fortalecido no Senhor e na força do poder dele. Aleluia. Porque o nosso corpo só faz isso aqui, porque foi Deus quem criou. O nosso corpo só é capaz de ter essa cura, esse milagre, essa regeneração, porque Deus fez. E se Deus é capaz de fazer isso, quanto mais Deus não é capaz de fazer quando nós cremos no poder dele. Então que nós possamos crer, meu amado. Isso aqui é um testemunho, sabe? É um testemunho para que a gente entenda que existem milagres que Deus ele pode fazer em uma oração e acontecer. Assim como foi com a vida de Bartimeu. Jesus lançou a palavra no momento exato, a visão dele foi aberta. Mas se você estiver passando por algum tipo de milagre que exige a sua permanência, que exige a sua resistência, que exige que você não desista, não ceda, meu amado. Não deixe o diabo te vencer. Porque se você permanecer, você vai ver a força do Senhor voltando para você. Você vai ver o Senhor te fortalecendo naquilo que talvez você não era capaz de enxergar, mas o Senhor faz, porque Ele é o Deus impossível. O Senhor nos dá força e nós somos testemunhas do poder que Ele é capaz de gerar. Amém? Então é esse Deus que nós vamos buscar agora. Não importa qual seja a causa que está no seu coração, vamos orar. Orar para o nosso Deus, que é um Deus fiel, verdadeiro, que pode receber a nossa oração e transformar a nossa vida. Amém?